Prezados, nessa última aula, tratando de deflexão de vigas, abordada a partir da aplicação do método da integração direta, eu proponho aqui a solução de uma viga com mais de um domínio de análise, tá? O exemplo que nós exploramos nas duas últimas aulas, tratando desse assunto, foi a obtenção da função de deflexão para uma viga em balanço, engastada à esquerda, tendo a extremidade de liva à direita, com a carga concentrada. Esse exemplo, tratado nas últimas aulas, tem apenas um domínio de análise. E por conta disso, para a solução desse problema, nós obtivemos apenas uma expressão para o momento fletor, em função de x, e uma única expressão, em decorrência disso, para a função deflexão e também para a função rotação e curvatura, consequentemente, tá? Para as funções rotação e curvatura. Mas quando você tem mais de um domínio de análise e, consequentemente, mais de uma expressão para os esforços internos solicitantes, né? Entre eles o momento fletor, a consequência disso é termos mais de uma expressão para a função deflexão, mais de uma expressão para a função rotação e mais de uma expressão para a função curvatura, tá? Então, na aula de hoje, eu me proponho a resolver o problema de uma viga com mais de um domínio de análise. Tá bom? E por conta disso, nós vamos precisar, né, realizar o método da integração direta para cada um desses domínios de análise. E além das condições de contorno, nós também vamos aplicar as conhecidas condições de continuidade, tá? Para garantir que a viga vai manter a sua integridade, tá? Para garantir que a linha elástica da viga vai ter continuidade em termos de deflexão e curvatura, e rotação, desculpa, tá? Nós vamos impor continuidade de deflexão e de rotação, para garantir a integridade da minha viga, tá? Nós vamos explorar, além das condições de contorno, as denominadas condições de continuidade. Me permita aqui compartilhar o meu quadro com um exemplo que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? O exemplo que nós vamos tratar na aula de hoje é relativamente simples, tá? É uma viga biapoiada com um trecho em balanço, ok? O tamanho do vão entre os apoios é 2 vezes o tamanho do balanço, tá? E nós temos apenas uma carga, que é uma carga concentrada na extremidade livre, tá bom? Então, seria uma viga biapoiada com um trecho em balanço, tá bom? A presença desse apoio aqui, na parte intermediária da viga, esse apoio ele vai separar os domínios de análise, tá? Nós vamos ter para essa viga 2 domínios de análise. Um entre os apoios e o outro no trecho em balanço, tá? Nós vamos ter 2 domínios de análise decorrente da reação de apoio que vai entrar aqui como uma carga concentrada nesse trecho intermediário da viga, tá? Separando esses 2 domínios de análise, tá bom? Para o assunto que trata de esforços internos solicitantes, essa definição de domínios de análise já foi abordada, tá? Na videoaula já disponível no meu canal, que trata exatamente de esforços internos solicitantes em vigas e no exemplo que explora, né, uma viga com mais de um domínio de análise, os critérios para divisão da viga em domínios de análise, que seriam mudança da condição de carregamento. Aqui nós não temos, né, uma mudança de condição de carregamento, nós temos apenas uma carga concentrada aqui na extremidade livre, mas se tivéssemos aqui um pedacinho com carga uniformemente distribuída ou linearmente distribuída, né? Quando do término dessa carga linearmente distribuída, você tem uma mudança da condição de carregamento. Logo, teríamos uma mudança, né, de domínio de análise, ou seja, nós teríamos uma mudança nas expressões para os esforços internos solicitantes, tá? E quando da presença de uma carga concentrada, né,
no meio da viga, né, ou um trecho intermediário da viga, seja ela uma carga externa ou uma reação de apoio, isso também vai promover uma mudança do domínio de análise, que é o caso aqui em questão, devido a essa reação de apoio decorrente desse apoio do primeiro gênero, uma parte intermediária da nossa viga, tá bom? Então, nós temos aqui, na análise de esforços internos solicitantes, basicamente, 2 domínios de análise que precisam, né, ser resolvidos, tá bom? Com o intuito de obter os esforços internos solicitantes. Para a obtenção da função de flexão, a partir da relação curvatura-momento, nós vamos precisar apenas do momento fletor, tá? Então, nós vamos restringir a nossa análise ao momento fletor. Mas antes disso, nós precisamos avaliar as reações de apoio, ou pelo menos uma das reações de apoio, tá? A depender da aplicação, de como vai ser aplicado o método das seções, tá bom? Antes de tudo, eu preciso, né, identificar esses apoios, esses pontos, né, onde se encontram os apoios. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A e esse aqui de ponto B, ok? Associado a esse apoio do primeiro gênero, eu vou ter uma única reação de apoio impedindo o deslocamento na vertical, que eu vou chamar de VB, tá? Impedindo o deslocamento na vertical, ok? E para esse apoio aqui do segundo gênero, eu vou ter uma reação de apoio na vertical, impedindo o deslocamento na vertical, e uma reação de apoio na horizontal, impedindo o deslocamento na horizontal, tá? Já que o apoio do segundo gênero impede esses 2 deslocamentos. No entanto, há de se observar aqui que essa força P vai tender a promover um giro horário nessa minha viga. Ao promover um giro horário, para que esse giro não ocorra, essa reação de apoio tem que ocorrer para baixo no ponto A, tá? Para impedir a tendência de giro horário em torno do ponto B, promovida pela carga P, a reação de apoio em A precisa ocorrer para baixo. Então, do ponto de vista físico, o correto seria a reação vertical em A ocorrer com o sentido para baixo, de cima para baixo, tá? Eu poderia atribuir o sentido de baixo para cima, e nos cálculos nós obteríamos naturalmente um valor negativo para essa reação de apoio, mostrando que a orientação atribuída não apresenta consistência física, tá? Mas nesse caso aqui eu já vou colocar a orientação que apresenta a consistência física, tá? Para baixo. V de A. Ok? E aqui eu tenho a reação na horizontal, que eu vou atribuir o sentido dela, né? Da esquerda para a direita, uma vez que nós já sabemos, pelo fato de não ter nenhuma ação na horizontal, que essa reação na horizontal vai ser nula, tá? Não é novidade nenhuma. Tá bom? Então, basicamente, fazendo somatória de forças na horizontal, né? Desculpa. Na horizontal igual a 0. Convenção positiva da esquerda para a direita. A única força em questão, atuando na horizontal, é a reação H, que atua da esquerda para a direita, positiva, e vai ser 0. Tá? Novidade nenhuma, uma vez que nós não temos nenhuma ação atuante na viga com componente na horizontal. Tá bom? O próximo passo seria impor uma condição de equilíbrio que nos permitisse avaliar essas reações de apoio na vertical, tá? Então, com o intuito de eliminar as contribuições de HA e de VA, nós podemos fazer somatória de momentos em torno do ponto A, uma vez que VA e HA, suas linhas de ação passam pelo ponto A, logo não promovem momento, né? Com convenção positiva anti-horária, tá? Então, VDA e HA, suas linhas de ação passam pelo ponto A, logo não promove momento, mas VB promove momento, tá? Promove uma tendência de giro anti-horária, logo contribui positivamente para esse momento, V de B,
vezes o braço de alavanca, que é 2A. Tá? 2A. E P tende a promover um giro horário, contrariando minha convenção positiva anti-horária. Então, como a carga P tende a promover um giro horário em torno do ponto A, contribui negativamente, menos P, vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação de P ao ponto A, assim como 2A seria a distância da linha de ação de VB em relação ao ponto A, 3A vai ser a distância da linha de ação da carga P em relação ao ponto A. Ok? Isso aqui vai ser igual a zero. Isso vai implicar em VB igual a 3 meios de P. Tá? 1 vezes e meia, 1,5 vezes P. Tá bom? Isso seria VB. Tá? Com o intuito de impedir, né, a rotação em torno do ponto B. V de A, V de B precisaria ser 3 meios P. Né? Ok? Fazemos somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima. Isso vai resultar em menos VA, que atua para baixo, mais VB, que atua para cima, menos P, que atua para baixo, igual a zero. Logo, V de A vai ser igual a VB menos P. Ou seja, vai ser igual a 1 meio de P. Tá? 0,5 P. Já que VB é 1,5 P. Ou 3 meios de P. Tá bom? VA é a metade do valor de P, né? Isso é de se esperar, uma vez que o braço de alavanca de VA em relação ao ponto B é 2 vezes o braço de alavanca de P em relação ao ponto B, tá? Então, P só precisa ter a metade do valor de P, tá? É o princípio da alavanca, ok? Quanto maior essa distância aqui, menor a força necessária para um determinado momento, ok? Com isso, já obtivemos aí as reações de apoio, tá? E a partir delas, ou usando elas, nós podemos calcular os esforços internos solicitantes, mais especificamente o momento fletor, que é o que mais nos interessa, tá? Primeiramente, eu preciso definir domínios de análise. Nesse caso aqui, eu vou ter 2 domínios de análise, tá? Um S1 e um S2. E para cada domínio de análise, eu vou definir uma variável X que corre ao longo da minha viga. E vou defini-la de tal forma que facilite a minha vida, tá? Torne a análise mais simples possível. Então, eu vou definir aqui uma coordenada x1 associada ao seccionamento S1, tá? Zerado em A, ok? E crescendo da esquerda para a direita. E eu defini dessa forma porque, na aplicação do método das seções, eu só vou enxergar a parte esquerda ao seccionamento. Logo, só vou enxergar a reação de apoio VA e também a reação de apoio HA, ok? Para S2, eu vou usar, né, a variável x2, que cresce da direita para a esquerda e está zerada no bordo livre, tá? Na extremidade livre, ok? Isso porque, na aplicação do método das seções, eu vou, né, isolar a parte direita e só vou enxergar P, tá bom? Isso vai facilitar demais a nossa vida, ok? Então, começando a análise por S1, primeiro domínio de análise, eu tenho que x de 1 vai variar de 0, eu vou deixar aberto, até 2A, porque eu vou fechar aqui em x2, tá? No ponto B. Quando x2 for igual a A, eu vou fechar. No primeiro domínio de análise, eu vou deixar aberto, tá?
onde o primeiro domínio de análise contempla todo esse espaço aqui entre os vínculos, tá? De 0 a 2A. Tá bom? Usando o método das seções, eu vou isolar, e é conveniente para mim, a parte direita, ok? Eu isolo a parte direita, né? Onde eu enxergo aqui V de A e HA, tá bom? E as reações e os esforços internos solicitantes que surgem no ponto de corte, que eu vou chamar de C1, no ponto de corte C1 surgem, né, o esforço normal, N1, que depende de X1, tá? Convenção positiva sempre saindo da seção de corte. O cortante, Q de 1, que depende de X1. E, finalmente, o momento fletor M1, que depende de X1. Ok? Basicamente isso. Tá? Seriam os esforços internos que surgem no seccionamento 1. Tá bom? Eu vou armazenar aqui em cima os valores das reações de apoio com o intuito de utilizar esse espaço aqui à direita do meu quadro. Tá bom? E vou deixar esses valores armazenados aqui. Tá? Eu obtive V de A igual a P sobre 2, V de B igual a 3P sobre 2 e H de A igual a 0. Ok? Basicamente foram essas reações de apoio calculadas, impondo equilíbrio de corpo rígido, né, na viga como um todo. Né? Nós sabemos que na resistência de materiais ou mecânica dos sólidos, nós impomos o equilíbrio de corpo rígido, né, assumindo, né, que as deformações sofridas pela viga serão desprezíveis, não afetarão a imposição do equilíbrio significativamente, tá bom? Então, para S1, né, onde X1 varia de 0 aberto a 2A, no momento de impor o equilíbrio, é conveniente para mim impor o equilíbrio, né, de momentos em relação ao ponto de corte C1, porque eu já elimino, né, as contribuições do esforço normal e do esforço cortante, que eu não vou calcular, então, são incógnitas, tá? Então, convenção positiva anti-horária. Com isso, ficamos com quem entra ou quem contribui para o equilíbrio de momento. M1 de X1, que é uma carga livre, tá? Que resulta de um binário de forças, que pode se posicionar em qualquer lugar e promove o mesmo momento em relação a C1. M1 positivo, porque atua no sentido anti-horário, conforme a convenção. H de A, a linha de ação, passa por C1, então não promove momento. A linha de ação de Q1, que é o cortante, também passa em C1, embora eu tenha representado um pouco deslocado, mas passa pelo ponto C1, a rigor. E também M1, a linha de ação de M1 passa pelo ponto C1, logo nenhuma dessas promove momento em relação a C1. Já V de A promove momento anti-horário, tá? Então, ficamos com menos V de A, vezes, né, faltou representar aqui, ou ilustrar aqui, vou colocar aqui V de A, a coordenada, né, que localiza o ponto de corte, o seccionamento, ok? Quem localiza o ponto de corte, seccionamento, é a coordenada x1, que está zerada em A, tá? E cresce da esquerda para a direita. Então, a distância do ponto de corte a A é x1. Então, o braço de alavanca é x1. Isso vai ser igual a zero. Com isso, nós chegamos, né, em M1, que é uma função de x1, igual a V de A é P sobre 2, tá? Então, vamos ficar com
M1 é positivo, isso aqui também é positivo, desculpa, porque V de A tende a promover um giro anti-horário em relação ao ponto de corte C1, então é positivo também. Então vamos ficar com menos P sobre 2 vezes X1, é a expressão do momento fretor no domínio de análise S1 negativo, tá? Negativo, era de esperar que fosse negativo, tá? Tracionando as fibras de cima e comprimindo as fibras de baixo. Basicamente é isso, tá? Essa é a expressão do momento fretor, obtida para o domínio de análise definido pelo seccionamento S1, onde X1, que é a variável do domínio de análise escolhida, varia de 0 a 2A, tá? Então, essa foi a expressão obtida para M de 1 em função de X1. Me permita apagar isso aqui para obter a expressão de M2 em função de X2, né? Em função de X2. Para o domínio, né, de análise definido pelo seccionamento S2, eu tenho S2 e X2 variando de 0 a A, fechado em A, já que eu deixei aberto aqui S1 em 2A, tá? Quando X2 é igual a A, estamos no ponto B. Quando X1 é igual a 2A, também estamos no ponto B, tá? Então, para não termos dois valores para a mesma grandeza física, nesse caso, o momento fretor, nós fechamos para um enquanto deixamos aberto para o outro, tá? Para não termos, assim, consistência matemática, né? Ou física. E temos a mesma grandeza assumindo dois valores no mesmo ponto. Então, vamos lá. Novamente, né, aplicando o método das seções, eu isolo, de forma conveniente para mim, a parte direita, o seccionamento, onde nós vamos visualizar apenas a carga concentrada P, atuando na extremidade livre, e aqui surgem os esforços internos solicitantes, né? N2 avaliado em X2, N2 avaliado em X2, o cortante, a conversão dele é para cima, né? Para essa seção daqui, o normal é sempre saindo da seção de corte, então eu vou ter aqui Q2 avaliado em X2, e o momento fretor sempre tracionando as fibras de baixo, né? M2 avaliado em X2, tá? Aqui seria o ponto de corte que eu vou chamar de C2, e a distância desse ponto de corte C2 até a extremidade livre vai ser nossa variável X2, né? Que define, né, o local do seccionamento S2 dentro desse domínio de análise de 0 a A, ok? Onde X2 varia de 0 a A. Tá bom? Ok? Isso aqui é X2. Com isso, né, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou usar ou impor o equilíbrio de momento em relação ao ponto de corte, nesse caso C2, porque eu elimino as contribuições do cortante e do esforço normal, né, cujos valores não é do meu interesse, uma vez que eu vou resolver o problema aqui da minha deflexão de vírgula utilizando a relação curvatura-momento. Então, só vou precisar do momento. Convenção positiva anti-horária, tá? Que entra, né? N e Q2, ou as linhas de ação de M2 e Q2 passam por C2, logo não promovem momento em relação a C2. M2, carga livre, horária, contraria a minha convenção, então contribui aqui negativamente. E P também promove em relação a C2 uma tendência de giro horária, contrariando a minha convenção. Então, menos P vezes X2 igual a 0. Tá? Com isso, eu chego, né, para o domínio de análise S2 com a seguinte expressão para o momento fretor. O momento fretor vai ser igual a menos P
vezes x2 negativo, né? Ou seja, traciona as siglas de baixo e comprime as de cima. Tá bom? Com isso, eu concluo a análise dos esforços internos solicitantes, tá? Solicitantes que atuam nessa viga, que atuam nessa viga, tá bom? Eu concluo aqui a análise dos momentos fletores que vão ser necessários na obtenção da função deflexão ou das funções deflexão, já que serão duas, tá? Da mesma forma que eu tenho duas expressões para o momento fletor, eu vou ter duas expressões para a função deflexão, ok? Uma para cada domínio de análise, tá? Prezados, dando continuidade à análise dessa viga aqui, biapoiada, com um trecho em balanço, eu já me adiantei e desenhei aqui a linha elástica, né? Usando a intuição física, né? Como é recomendável fazer, né? Usando a intuição física, desenhei como o eixo longitudinal dessa viga vai se deformar, tá? Qual a forma que ele vai assumir, tá bom? Decorrente dos apoios, dos vínculos, das restrições impostas pelos vínculos e por conta dessa carga concentrada na extremidade livre do trecho em balanço, tá? É de se imaginar, né, que em torno do ponto B, onde se encontra esse apoio do primeiro gênero, né, a carga promova um efeito gangorra, né, uma rotação, tá bom? Ok? Essa carga aqui na extremidade livre do trecho em balanço, promovendo, né, esse encurvamento, né, nesse trecho que fica entre os dois apoios, tá? E, evidentemente, eu tenho aqui a satisfação, né, dessas restrições impostas por esses apoios, né, que impedem o deslocamento na vertical, tanto no ponto A como no ponto B, mas, né, por conta da presença das rótulas, representadas aqui nesses vínculos, né, nós temos uma liberdade de giro, uma liberdade de rotação, tá? Do eixo longitudinal da minha viga. Tá bom? Já me adiantei e representei aqui as maiores deflexões, né, que vão ocorrer no trecho em balanço na extremidade livre, que eu chamei de delta 2, e no trecho entre os apoios também vai ocorrer uma máxima deflexão que eu chamei de delta 1, tá? A localização de delta 1 vai ocorrer onde a rotação ou inclinação da linha elástica for nula, tá? Uma vez que nós medimos a rotação ou a inclinação utilizando a derivada primeira da função deflexão, uma vez que nós estamos ou supomos estar no regime de pequenos deslocamentos e deformações, tá? Então, onde essa derivada for nula, eu tenho um ponto de máximo, e essa derivada é a medida da rotação ou inclinação, tá? Que ocorre aqui ao longo da minha linha elástica, tá? Do meu eixo longitudinal da viga deformado, tá bom? Além disso, eu já coloquei informação importante que nós vamos assumir que a rigidez, a flexão é constante, não varia ao longo da viga, tá bom? Ou seja, a viga é feita de um mesmo material, é homogênea e prismática. A seção transversal da viga não muda, tá bom? Ok? Nós vamos preservar os domínios de análise que utilizamos para avaliar os esforços internos solicitantes, tá bom? Nós temos dois domínios de análise para essa viga, um entre os apoios A e B, definido pelo seccionamento S1, e o outro domínio de análise no trecho em balanço, né? Entre B e a extremidade livre, definido pelo seccionamento S2, tá? X1, que é a variável que corre ao longo do domínio de análise 1, ela varia de 0 a 2A, tá? E cresce da esquerda para a direita, enquanto que a variável x2, que define o seccionamento S2, cresce da direita para a esquerda e varia de 0 a A, tá bom? Então, nós preservamos aí os domínios de análise
né, os seccionamentos S1 e S2, que vamos utilizar na avaliação da função rotação e da função deflexão, tá? Nós vamos ter expressões distintas para o domínio de análise definido pelo seccionamento S1 e para o domínio de análise definido pelo seccionamento S2, tá? Antes de iniciarmos essa análise, vale a pena já nos adiantarmos aqui e definirmos as condições de contorno do nosso problema. Uma delas é definida pelo vínculo no ponto A, que impede a deflexão ou deslocamento na vertical do eixo longitudinal da minha viga, tá bom? No ponto A, nós temos a deflexão do domínio 1, avaliada em x1 igual a 0, que vai ser 0, tá? Que vai ser 0. Essa é uma condição de contorno, tá bom? Para o domínio de análise S1. Uma outra condição de contorno é que V de 1, avaliado em 2A, ou seja, no ponto B, também é igual a 0, tá? Ok? V1 de 0 e V1 de 2A são iguais a 0, tá bom? Essas seriam as condições de contorno para o domínio de análise 1, definido pelo seccionamento S1. Para o seccionamento S2, o domínio de análise 2, eu tenho que V2 avaliado em A é igual a 0, tá? É igual a 0, ou seja, quando x2 for igual a A, ou seja, quando nós estivermos no ponto B, o deslocamento na vertical, ou deflexão, vai ser nulo, ok? A deflexão vai ser nula por conta da presença do vínculo. Então, essas são as condições de contorno. Agora vem a novidade desse problema, quando nós temos mais de um domínio de análise. Porque, além das condições de contorno, nós vamos ter aquelas condições denominadas condições de continuidade, tá? Que mantêm ou preservam a integridade da viga, tá? Ou seja, eu tenho ou vou ter expressões distintas para V1 e θ1 no domínio de análise 1 e para V2 e θ2 no domínio de análise definido pelo seccionamento S2. Vou ter expressões distintas. No entanto, né, nesse ponto, onde eu tenho a interseção, né, entre esses domínios de análise, tá? Onde um domínio de análise termina e o outro começa, nesse ponto, para que possamos manter ou preservar a integridade da viga, a deflexão definida por V1, nesse ponto B, onde termina o domínio de análise 1, tem que ser igual à deflexão definida por V2 no domínio de análise 2, tá? Quando x2 é igual a A. Tá? No ponto B. Então, basicamente, uma das condições de continuidade que nós vamos utilizar é que V1 avaliado em 2A, ou seja, V1 em B, para o domínio de análise 1, vai ser igual a V2 avaliado em A, ou seja, quando x2 for igual a A. Estamos novamente no ponto B. Ok? Essa é uma das condições de continuidade. Só que acontece o seguinte, quando nós impomos as condições de contorno, V1 avaliado em 2A igual a 0 e V2 avaliado em A igual a 0, indiretamente nós estamos satisfazendo essa condição de continuidade, tá? Então, utilizar essas duas condições de contorno já implicam em satisfazer essa condição de continuidade. Então, nós não temos uma informação a mais, tá? Uma informação independente que possa ser utilizada na avaliação das constantes de integração. No entanto, uma informação adicional é que θ de 1, no domínio de análise 1, avaliado em 2A, vai ser igual a menos θ de 2, avaliado em A. Ok? Ou seja, a rotação, né? Essa rotação aqui, ó, θ1, vai ser, né, igual, tá? A rotação θ2, ok? θ2.
tá? Vou colocar aqui. Menos θ2, ok? Menos θ2. Tá bom? Por que menos θ2? Porque x2 cresce da direita para a esquerda, enquanto x1 cresce da esquerda para a direita, tá? Então, já que θ1 é avaliado a partir da derivada primeira da função de flexão, eu vou ter esse triângulo daqui, ó, com esses elementos infinitesimais, definindo, né, uma variação positiva da derivada primeira, tá? Da função de flexão. Ou seja, uma variação positiva, um crescimento da função de flexão que ocorre da esquerda para a direita, para x1 definido da esquerda para a direita, um crescimento da inclinação ou rotação definida pela derivada primeira da função de flexão V1, implica, né, uma rotação positiva anti-horária, tá? Já para o domínio de análise 2, com x2 crescendo da direita para a esquerda, tenho aqui dv1, dv2, um crescimento na função de flexão definido pela primeira derivada, um crescimento positivo, ou seja, primeira derivada positiva, implica, né, numa inclinação ou rotação, θ2, né, definida como positiva, horária, enquanto θ1 é definida positiva anti-horária, tá? Então, para promover a igualdade dessas rotações, preservando a integridade da viga no ponto B, eu tenho que igualar θ1 a menos θ2, porque θ1 é positivo, crescendo no sentido anti-horário, porque o crescimento da função de flexão ocorre da esquerda para a direita, no domínio de análise 1, enquanto que θ2 é definida como positiva, né, horária, no sentido horário. A rotação, a inclinação θ2 é definida como positiva no sentido horário, uma vez que o crescimento definido pela derivada primeira da função de flexão d2, dv2 dx2, ele ocorre, né, da direita para a esquerda, promovendo um giro, uma rotação, ou definindo um giro, uma rotação positiva horária. Então, quando ocorre de utilizarmos, né, variáveis que correm ao longo do meu domínio de análise, com sentidos contrários, e queremos promover, né, a integridade em termos de rotação, ou continuidade em termos de rotação, uma vai ser o negativo da outra. Se x2 tivesse sido definida, né, a variável x2 tivesse sido definida crescendo da esquerda para a direita, nós não precisaríamos usar esse sinal de menos, tá? Corrigindo esse fato, tá? Da derivada primeira de V1 crescer da esquerda para a direita, enquanto que a derivada primeira de V2 cresce da direita para a esquerda. Ou seja, θ1 e θ2 avaliados a partir dessas derivadas apresentam orientações ou convenções positivas contrárias. Logo, eu vou precisar igualar um ao negativo do outro. Tá bom? Essa é a informação nova, tá? Essa é a informação nova que não foi satisfeita na imposição das condições de contorno. Tá bom? Como vocês vão verificar, no método da integração direta ou no processo de aplicação do teorema fundamental do cálculo, vão surgir duas constantes de integração para o domínio de análise definido pelo seccionamento S1 e duas constantes de integração definido, né, ou encontradas a partir da aplicação do teorema fundamental do cálculo no domínio de análise definido pelo seccionamento S2. Então, vou ter duas constantes aqui, ou seja, 4. Eu vou precisar de 4 informações para encontrar essas constantes. E que informações serão essas? As 3 condições de contorno e a condição de continuidade independente imposta na rotação, uma vez que a condição de continuidade imposta na flexão já está sendo satisfeita quando dá imposição dessas duas condições de contorno, tá bom? Você poderia também, ao invés de impor as duas condições de contorno, impor apenas uma delas
e impor a condição de continuidade, mas daria no mesmo, tá? Daria no mesmo impor essa condição de continuidade de deflexão, ao invés de impor essa terceira condição de contorno aqui na deflexão do domínio de análise 2, tá? Então, essa é a grande novidade desse problema avaliado, né, para uma viga, ou avaliação da deflexão de vigas com mais de um domínio de análise. Além das condições de contorno, vamos precisar impor condições de continuidade para encontrar as constantes de integração, tá bom? Aqui eu já me adiantei e coloquei, né, a curvatura associada ao domínio 1 vai ser igual ao momento avaliado no domínio 1 sobre EI, que é constante ao longo de toda a viga. Como M1x1, que nós avaliamos anteriormente, é igual a menos P sobre 2x1, eu já substituí aqui e fiquei com essa expressão, né, com a constante menos P sobre 2EI vezes x1. Tá? O mesmo eu fiz para o domínio de análise 2. A curvatura para o domínio de análise 2 é igual a um momento avaliado no domínio de análise 2, que já avaliamos previamente, sobre EI. Esse momento avaliado para o domínio de análise 2 é igual a menos P sobre x2, né? Que substituindo, ficamos com a expressão, né, menos P sobre EI constante vezes x2, tá bom? Então, aqui já tem as funções curvaturas, né, para os dois domínios de análise, tá bom? Eu vou partir das curvaturas para encontrar a rotação e a deflexão, tá? Uma vez que avaliei anteriormente os momentos vetores, e vou impor apenas essas condições cinemáticas de contorno e continuidade para encontrar as constantes de integração que vão surgir, tá? Inicialmente, né, integrando a curvatura K1, X1, nós vamos ficar com menos P sobre 2 EI vezes x1 ao quadrado sobre 2, né? Estamos integrando, aplicando o teorema fundamental do cálculo, mais uma primeira constante, que eu chamei de C1. Ok? Menos P sobre 2 EI é uma constante. Finalmente, V1 de x1 vai ser igual a menos P sobre 2EI, x1 ao quadrado, a x1 à terceira, desculpa, sobre 6, mais C1x1, mais C2, como já havia mencionado anteriormente, surgem aqui no processo de integração, usando a integração direta, duas constantes de integração. Repito esse processo para o domínio de análise 2. Θ2 avaliado em x2 vai ser igual a menos P sobre EI vezes x2 ao quadrado sobre 2 mais C3, né, a terceira constante de integração que surge aqui no nosso problema. E, finalmente, V2 avaliado em x2 vai ser igual a menos P sobre EI vezes x2 ao quadrado, x2 à terceira sobre 6, mais C3x2, mais a quarta constante de integração, C4. Tá? Como eu já disse anteriormente, essas quatro constantes de integração devem ser encontradas usando, basicamente, as condições de contorno e de continuidade. Tá? Esse trabalho algébrico eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Por favor, façam esse trabalho, encontrem essas constantes de integração, impondo essas condições de contorno e de continuidade, tá? Para finalizar a aula, eu vou apagar aqui as condições de contorno e de continuidade e destacar informações, né, importantes na análise dessa viga, né, da linha elástica dessa viga, tá bom? Uma vez obtidas as expressões para V1 de x1 e V2 de x2, uma informação pertinente seria ΔH2, tá? Que seria a deflexão máxima no trecho em balanço. ΔH2 pode ser avaliado como sendo menos V de 2 avaliado em zero, tá? Como já observamos aqui,
V de 2 avaliado em 0 vai ser igual a C4. Então, vou ficar com menos C4. Ok? Delta 2, que é a máxima deflexão, né, positiva, né, que é um valor positivo, delta 2, no trecho em balanço vai ser igual a menos C4, que muito provavelmente vai ter um valor negativo. Tá? Já para avaliarmos delta 1, precisamos inicialmente fazer θ de 1 avaliada em x1' igual a 0. Com isso, nós encontramos o x1', tá? x1' que está associado necessariamente, né, a um ponto de máximo, tá? Onde a derivada primeira de V1 em relação a x1 é 0. Logo, delta de 1 vai ser igual a V de 1 avaliado em x1', tá? Que foi obtido a partir da análise do ponto de crítico, né? Ponto de máximo. Tá? Fazendo a primeira derivada da função de flexão, que é a rotação, para o regime pequeno de deslocamentos e deformações, igual a 0. Tá bom? Então, por favor, trabalhem esse problema algebricamente, tá? Toda a explicação necessária para a resolução de uma viga com mais de um domínio de análise foi contemplada nessa aula, tá? E aqui estão as informações pertinentes que lhe permitirão avaliar quais serão as deflexões máximas ou as flechas dessa viga, para avaliar se a viga atende os parâmetros limitadores de deslocamento em vigas, tá? Ou seja, se atende ao estado limite de serviço, ok? De forma que esses deslocamentos ou deflexões não promovam, né, uma insegurança por parte dos usuários da obra civil ou não comprometam o funcionamento de uma máquina, tá? No caso de uma máquina, de um eixo de máquina. Além disso, né, grandes deslocamentos ou grandes deformações tendem a promover, quando a viga é confeccionada utilizando material cerâmico, por exemplo, que é frágil à tração, tende a promover fissuras, o que também é ruim para a estrutura, uma vez que compromete a durabilidade da mesma, tá? Então, com isso, nós concluímos, né, deflexão de vigas utilizando o método da integração direta.